Olá, bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo, mais um café na presença uns e umas, na mesa dos outros, das outras, e mais um café na presença de Jesus, o nosso Mestre, mais um café na presença de um novo dia, mais uma oportunidade de um novo dia, mais uma oportunidade de estar nesta mesa, mais uma oportunidade para agradecer, ser grata por tudo que Deus está fazendo na nossa vida, por todas as bênçãos, por todas as graças, por tudo que Ele tem para nós, né? E hoje Ele pergunta para nós o que você tem priorizado. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer de tempos em tempos. O que eu tenho priorizado na minha vida? Comece a pensar aí. O que é que você tem priorizado? Tem priorizado o trabalho? Tem priorizado os serviços domésticos? Tem priorizado os amigos? Tem priorizado a família? Tem priorizado as festas? Tem priorizado a TV, as séries, os filmes? Ou tem priorizado a Deus? Pois bem, o que Ele nos convida hoje é a priorizar Ele. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que faz tudo acontecer na nossa vida. Ele é aquele que traz, complementa, que preenche. Esse é o nosso Deus. Quem vive com Deus não tem lacunas na vida. Quem vive com Deus não tem vazio na vida. Quem vive com Deus tem vida completa, tem vida cheia. A gente não diz que não tem tribulações, porque o próprio Jesus nos disse que no mundo haveria aflições, mas Ele também disse que estaria conosco até o fim. Então que a gente possa lembrar dessa promessa, que a gente possa viver essa promessa de Deus. Ele está conosco e Ele está conosco na nossa mesa, Ele está conosco neste novo dia que se inicia, né? Um dia de bênçãos, um dia de graças. Eu profetizo para vocês um dia extraordinário na presença do Senhor, um dia cheio de alegrias, um dia onde você chegar, sinta a presença do Senhor e não a sua, um dia de portas abertas, um dia de oportunidades, um dia de boas notícias, um dia de tudo de bom e maravilhoso na vida de vocês, um dia de coisas novas, um dia de soluções, um dia de certezas, um dia de fé, um dia de transbordo, um dia em que você, como sombra, vai ser sombra na vida de tantas outras pessoas. Bom dia, Dani, seja bem-vinda à nossa mesa, ao nosso café, que nós tenhamos um dia extraordinário com o nosso Senhor. Se você não pegou seu cafezinho ainda, pega seu café. Vamos tomar um café para a gente se energizar, o nosso corpo, porque a nossa alma e o nosso espírito, nós vamos nos energizar com a palavra do Senhor, com o direcionamento, com o ensino. Então pega seu cafezinho para que a gente possa despertar, estar bem esperto, ativos aí para receber tudo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. E Ele tem muito para nos entregar, como Ele tem feito todos os dias, em nome de Jesus. Se lembrar de alguém, encaminhe esse devocional. Sempre tem alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor. Sempre tem alguém que está priorizando todas as outras coisas, menos a Deus. Sempre tem alguém que não sabe nem o que é prioridade, Então, que precisa aprender, que precisa trazer para a sua vida o que realmente é priorizado, o que realmente é preciso priorizar. Não que a gente não tenha que priorizar a família, não que a gente não tenha que priorizar amigos, trabalho, mas existe uma escala de prioridade na nossa vida. E nessa escala de prioridade, imutavelmente, ou seja, sem mudança, Deus está em primeiro lugar. Ele é nossa maior prioridade. Sempre. Amém? Vamos tomar nosso cafezinho, um bom café para você. Graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade de tomar um café juntas, Quantas vezes a gente senta na mesa solitário e a gente não tem com quem tomar um café? Pois bem, o Senhor nos providenciou o café na presença para tomarmos nosso café juntas, juntos e com Ele, Que bênção, melhor companhia não há. Então vamos fazer a nossa oração dessa manhã em agradecimento por essa nova oportunidade, esse novo dia. Fecha seus olhos e vamos agradecer. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, que bom que vamos passar o dia juntos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa mesa, à nossa casa, ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso dia, ao nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor, a casa é sua, pode entrar.
faz a sua obra, muda o que precisa ser mudado, tira o que precisa ser tirado, transforma o que precisa ser transformado neste novo dia. Espírito Santo de Deus, dai-nos direcionamento, ajude-nos a estabelecer as prioridades na nossa vida, ajude-nos a entender essa chave de que independente de qual escala iremos fazer na nossa vida, Deus está em primeiro lugar. Essa posição, ela não muda, né? Ela é imutável, que nós possamos trazer essa verdade para a nossa vida a partir deste dia, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento, sabedoria, compreensão, ciência das coisas para que possamos entender a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor possa saltar aos nossos olhos e direto para o nosso coração, e que o nosso coração seja terra fértil, onde essa palavra possa germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos e muitas sombras, né? Muitas bênçãos para quem por onde por nós passarmos, seja por quem conviver com a gente ou aqueles que apenas passar pela nossa vida, em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma vida de prioridade, né? Uma vida em que a prioridade é o Senhor. Uma vida em que o Senhor é prioridade. Tudo que é de Deus está em primeiro lugar. Então, o nosso devocional é prioridade no nosso dia. A leitura da palavra é prioridade no nosso dia. A congregação, independente de onde você congrega, é prioridade na sua vida. Os seus estudos em relação à palavra, em relação a Deus, é prioridade na sua vida. Tudo que diz respeito a Deus é prioridade. Servir é prioridade na sua vida. Então a gente precisa estabelecer uma lista mesmo de prioridades, colocar a família, filhos, né, marido, trabalho, colocar uma lista e aí você vai estabelecendo a prioridade. Claro que em primeiro lugar está o nosso Senhor Jesus. Claro que nós vamos vir em segundo lugar. Nós precisamos estar em segundo lugar. Sabe, o próprio mandamento de Jesus, o próprio mandamento de Deus diz o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. E amar né, nós mesmos, né, amar o próximo como a nós mesmos. Então significa que para eu amar o próximo eu preciso me amar. Então em segundo lugar está o amor próprio e vem seguido do amor ao próximo. Aí o próximo é a nossa família, entre a nossa família tem a prioridade de esposo, esposa, filhos, e aí as prioridades são estabelecidas na nossa vida. Mas Deus sempre estará e deve estar em primeiro lugar. Se Ele não está em primeiro lugar na sua vida, se você pensou agora e começou a falar, você precisa mudar essa sua escala de prioridade. Talvez você às vezes não consiga identificar isso, mas peça para o Espírito Santo para que Ele possa te orientar, né? Para que Ele possa te mostrar se Deus está em primeiro lugar na sua vida. Se você, por qualquer coisa, você não faz seu devocional, independente de qualquer horário, ou seja, estar na presença de Deus, devotar algum tempo do seu dia a Ele, falar com Ele, abrir seu coração, ouvir o que Ele tem para te dizer, fazer a oração, ler a palavra, meditar na palavra, isso é devocional. Se durante o seu dia você não tem esse tempo, significa que Deus já não é prioridade na sua vida. Essa já é o ponto-chave. Se você não faz isso, Deus não é prioridade na sua vida. Sabe por quê? Todas as outras coisas tomam o seu tempo, todas as outras coisas ocupam o seu tempo. Então você não tem tempo para poder sentar e estar na mesa com o Senhor, para poder sentar e chorar no colo do Pai. Olha só, você não tem tempo para chorar no colo do Pai. Tudo bem que muitas vezes a criança ela tá chorando andando pela casa e a mãe vai, o pai corre atrás dela e socorre. O Senhor vai fazer isso na sua vida. Mas quando a criança vem direto e chora diretamente para o pai ou para a mãe, o que é feito? Ela é pegada no colo, ela é acolhida, ela é abraçada, né? Ela é cuidada até que aquela dor, aquela insatisfação, aquele incômodo passe. Então a gente está perdendo tempo. Você está chorando, andando por aí, o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai fazer na sua vida. Mas Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que você pensa. Se você chorar diretamente no colo dEle. Se você sorrir também diretamente com Ele. Quem não gosta de receber um sorriso de uma criança? E para Deus nós somos como criança, nós somos filhos para pais. Os filhos não crescem, né? A gente olha para os filhos com aquele olhar de ternura, o mesmo olhar que você olha para aquele bebê quando chega na sua casa. Então Deus ele nos olha sempre com esse olhar de ternura, Ele nos olha sempre com esse olhar de amor e Ele quer nos acolher, Ele quer nos receber nos braços dEle, Ele quer que nós deitemos no colo dEle, Ele quer que nós rasguemos o nosso coração para Ele.
e o nosso momento é o nosso devocional. Não que em outras circunstâncias você não fale com Deus, não quando acontece alguma coisa na sua vida você não fale com Deus, seja ela de alegria, seja ela de tristeza, porque a gente precisa lembrar do Senhor também nas horas alegres, porque muitas vezes a gente só lembra de Deus quando a gente está triste, quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer. Quando as coisas estão indo conforme a gente quer, né? As coisas estão acontecendo, a gente esquece até de agradecer. Então, isso chama-se falta de prioridade. O Senhor não é prioridade na sua vida. Então, o Senhor precisa ser prioridade na sua vida. Né? Vamos fazer a nossa leitura do nosso estudo de hoje para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né? Do que é, o que nós estamos priorizando e o que nós precisamos priorizar na nossa vida. Amém? Nós vamos pegar aqui nosso devocional. O que você tem priorizado? E hoje, aqui, traz um dos versículos que a gente costuma dizer, né? É o versículo da vida inicial do cristão, quando ele começa a caminhar com Cristo. Ele tem que adotar esse versículo. E é o versículo para a nossa vida. É o versículo que nós devemos ter para a nossa vida e não se esquecer dele. Ele precisa estar decorado, que é Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que são essas coisas? Todas as outras coisas do mundo, todas as outras coisas da escala de prioridade que estão abaixo, todas as outras coisas mesmo. Então a gente precisa buscar primeiro Deus e a justiça dele. E aí todas as outras coisas ficam por conta do Pai, que vai nos entregando na hora certa, lembrando que o calendário dele não é o nosso calendário, o relógio dele não é o nosso relógio. Vamos fazer a nossa leitura aqui, né? A obediência ao direcionamento de Deus é algo que devemos praticar e que nos levará ao destino que ele tem para nós. Deixe-me compartilhar algo. Há alguns anos eu estava pronto para ministrar em um retiro. O meu horário seria antes do jantar, porém senti de Deus que deveria ministrar após o jantar, pois, caso isso não ocorresse, eu estaria limitando a mensagem que ele tinha para nós naquela ocasião, devido ao pouco tempo disponível. Conversei com a equipe e assim fizemos. A experiência foi extraordinária. A celebração começou às 9 da noite, sem hora para acabar. Lembro-me muito bem de que já passava das 2 da manhã e ainda estávamos todos lá envolvidos em um grande mover, o qual ficou marcado para sempre em nossa vida. Com isso, quero dizer que precisamos ser sensíveis. Mesmo que a nossa motivação esteja correta, não devemos limitar o agir de Deus. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, teríamos hora para encerrar a ministração. A motivação até estaria correta, mas não viveríamos uma experiência tão profunda quanto a que tivemos. Deixe-me perguntar, quais têm sido as suas prioridades? Você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Neste exato momento, creio que ele está falando ao seu coração, e você pode perceber que já valeu a pena a escolha de separar este tempo para fazer o seu devocional. Agindo assim, pode ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Grandes experiências você viverá com Deus Pai, pois Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sejam um deles. A frase de hoje é: sua escolha determinará o nível de experiência que você terá com Deus. E a palavra é priorizar. Então, a sua escolha é que vai determinar o nível de experiência que você vai ter com Deus. Em que lugar ele está na sua escala de prioridade é que vai determinar o nível de experiência que você vai ter com ele. Talvez você queira viver experiências com Deus, mas ele não é prioridade na sua vida. Ou talvez você esteja vivendo experiências pequenininhas, porque ele está bem lá embaixo na sua escala de prioridade. Conforme você vai subindo ele na escala e coloca ele em primeiro lugar, essas experiências pequenininhas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e elas vão se tornando imensuráveis, as experiências que você vive com ele. Viver experiências com Deus depende da nossa escala de prioridade, depende de onde ele está na sua vida, né? Nós somos segundos, Deus está em primeiro lugar, sempre. A gente precisa lembrar. Tem gente que é tão narcisista que está em primeiro lugar. Se tudo é pra você, se você é egoísta, se você quer tudo pra você, se você só pensa em você, se você só faz tudo pra você, é porque você está em primeiro lugar na sua vida. E você precisa estar em segundo. Você precisa estar em segundo. Não é o trabalho, não é marido, não é filhos, é você que precisa estar em segundo. Porque se você tem que amar o próximo como a você mesmo, você tem que se amar primeiro.
Então a gente, é aquilo que eu falo sempre, né? Quando você vai andar de avião, eu não sei se vocês, né, quem já andou, ou quando tiver essa experiência, vai se lembrar disso. Quando a gente senta lá, antes da hora que o avião vai, né, decolar, a equipe, né, de tripulação lá, né, a aeromoça, ou quem estiver lá, ela vai mostrar para nós quais são os procedimentos de segurança em casos de turbulência, em caso de despressurização, de qualquer outra situação que aconteça no avião. Então ela vai, ela fala, ela explica, e aí ela vai explicar sobre a máscara, né? Porque no avião tem uma máscara de oxigênio, que ela cai sobre você quando o oxigênio ele começar a faltar, dependendo dessa despressurização, o que está acontecendo. Então, quando ela fala, ela deixa bem claro, se você está do lado, mesmo com o filho, seja com quem for que está do seu lado, primeiro você precisa pegar a máscara e colocar em você. Ou seja, você precisa estar inteira, completa, né? Socorrida, para que você possa socorrer quem está do seu lado. E ela deixa bem claro, por que essa escala? Porque a mãe, ela tem o intuito rapidamente de colocar a máscara no filho. Mas dependendo do grau, né, da ausência do oxigênio, é tão rápido o perder dos sentidos que a mãe não consegue terminar de colocar a máscara no filho. Então morre mãe, morre filho, né? Então o que acontece? Então primeiro na nossa vida a gente precisa colocar a máscara em nós, para depois colocar a máscara no outro. Então talvez você precisa aprender isso. Primeiro coloque a máscara em você e depois você coloca a máscara no outro. Essa é a nossa escala. Não é porque você se ama mais. Não, é porque você se ama sim. Mas é porque também, para que você possa ajudar o outro, você precisa estar bem. Você precisa se ajudar, né? Então, uma pessoa que não se ajuda, como é que ela vai ajudar outra pessoa? Uma pessoa ferida fere outra. Uma pessoa, né, que está ferida não vai curar. Uma pessoa curada ajuda a curar. Uma pessoa... Então, no caso, coloque a máscara em você primeiramente. Depois você coloca a máscara no outro. Amém? Essa é uma regra de ouro, é uma chave. Primeiro coloca a máscara em você e depois você coloca a máscara no outro. Porque uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa que está faltando oxigênio, ela começa a perder o sentido, tem gente que até se debate. E aí, como é que você vai socorrer quem está do seu lado? Então você perdeu a oportunidade de socorrer seu filho, de socorrer quem que esteja ao seu lado. Porque independente de quem estiver sentado do seu lado, se você colocou a máscara em você primeiro, a sua obrigação enquanto ser humano, enquanto cristão, é olhar para o lado para ver se a pessoa conseguiu colocar a máscara dela. Ou seja, é amar ao próximo, olhar ao próximo, cuidar do próximo. Então não é porque você também colocou a máscara em você que você vai ficar... Ai, agora eu tô salva. E quem tá do seu lado? De repente tá lá começando a perder o sentido, se debatendo e precisando colocar essa máscara. E você já está respirando e você não está socorrendo ela. Então, assim, coloca primeiramente a máscara em você, depois coloca a máscara no outro. Mas lembre-se sempre, colocou a máscara em você, mesmo que o outro não seja tão próximo seu, né? Então, faz parte da sua parentela, do seu grau de prioridade ali, da sua escala de prioridade, dá uma olhadinha pro outro. Vê se você tem como ajudar ele a que seja arrumar o cordãozinho, a que seja colocar toda a máscara mesmo, ou a falar para ele, calma, calma, vai passar. É só uma turbulência, é só um momento, vai passar. Então, a gente precisa trazer isso para nossa vida. É isso que Deus espera de nós, né? Nós somos passageiros dessa vida. Lembra que eu disse que o piloto desse nosso avião é Deus. E nós somos passageiros dessa vida. Nós estamos no mesma aeronave. Nós entramos, né, embarcamos no mesmo avião quando a gente nasce e vem para esse mundo, para esse avião chamado Terra, né? Para essa viagem chamada vida terrena. Então a gente precisa olhar uns para os outros, mas coloque primeiro a máscara em você, para que você esteja completa para poder auxiliar o outro. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de hoje. A palavra de hoje está em Gênesis 26, tá? E ela diz assim, ó, Isaac na terra dos filisteus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e o orientou: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei.
porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa, como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã, porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: na verdade, ela é tua mulher. Por que me dissestes que era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter deitado-se com tua mulher, e terias trazido culpas sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na terra, na época de seu pai Abraão, os filisteus o haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes essa terra, pois te tornastes mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pôs de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão. E o que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contendaram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desesperaram, e por isso o chamaram Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperamos na terra. Dali Isaque subiu para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda e os servos de Isaque cavaram um outro poço. O contrato de Isaque e Abimeleque. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaque. Trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaque lhes questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos, façamos um juramento entre nós, queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor tem te abençoado. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque se despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço, e por esse motivo até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. As mulheres hititas de Esaú. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beere, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. Amém. Pois bem, aqui de tudo que a gente precisa aprender é que a promessa de Deus de estar sempre presente na vida daqueles que nele confiam
sustentando, protegendo e livrando, é repetida diversas vezes ao longo das Sagradas Escrituras. Então, o que acontece, né? Deus fez uma promessa lá para Abraão, mas a gente vê por toda a passagem na vida de Isaac que Deus continua com ele e todas as vezes Deus fala, né? Eu vou fazer porque eu prometi a meu filho Abraão. Eu vou fazer porque eu prometi a meu filho Abraão. Então, tudo que a gente faz hoje, a nossa descendência vai colher esse plantio, vai fazer a colheita. E aí é o que nós estamos deixando, né? Para que a nossa descendência colha. Será que nós vamos ser como Abraão, que vamos deixar para que a nossa descendência colha o agradar de Deus, né? Deus se agradava de Isaac porque em consideração a Abraão, né? E depois Isaac também passou a respeitá-lo. Então a nossa descendência, ela vai ver Deus de acordo com o que nós estamos vendo hoje, com o legado que nós vamos deixar para ele. E Deus vai ver a nossa descendência de acordo com o que nós estamos fazendo hoje, com o legado. Se Deus se agrada de nós, ele se agrada dos nossos, de todos, né, da nossa família, e toda a nossa descendência vão se beneficiar de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então Isaac, mesmo ele tendo, né, não agradando ao povo onde ele morava ali, né, onde o rei Abimeleque, não agradando a eles, os filisteus, eles expulsaram Isaac de lá. Veja bem, não é porque aqueles que se agradam a Deus não vão ter tribulações em sua vida. Isaac sofreu inveja, sofreu atentados, sofreu injustiças, né? Porque por inveja eles expulsaram ele dali, porque ele estava muito rico, né? Mas Deus faz com que o seu escolhido, o seu amado prospere, mesmo em meio aos inimigos, aos invejosos. E é o que aconteceu com Isaac. E é o que ele quer fazer na sua vida. Mesmo em meio aos invejosos, mesmo em meio aos ataques, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à necessidade de mudanças geográficas, mudanças de conduta, mudanças de lugar, não importa. Deus vai fazer você prosperar. Ele fez isso com Isaac e ele vai fazer isso conosco, ele vai fazer isso com você, porque ele é o mesmo Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó que nós vamos ver, é o Deus de Ana, é o Deus de Moisés, é o Deus de Samuel, é o Deus de Elias, é o Deus de Eliseu. Ele é o Deus de Paulo, é o nosso Deus de Pedro, é o Deus de Maria. Ele é o nosso Deus, o mesmo Deus, ele é imutável, né? Então a gente precisa se beneficiar disso. E todas as manhãs é uma oportunidade de fazer isso. Então que você tenha hoje uma reflexão sobre as prioridades da sua vida, que você estabeleça Deus como um primeiro lugar na sua vida e todas as outras coisas ele vai acrescentar. Pode acreditar porque está na palavra e o que está escrito aqui vai se cumprir. Tudo que está aqui se cumpre, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Em nome de Jesus, mesmo em meio às tribulações, independente das circunstâncias, ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. E assim ele vai cumprir a promessa em todas as suas gerações. Basta que ele se agrade do que você está fazendo, do que ele se agrade de você se entregar para ele, de ele ser prioridade na sua vida, em nome de Jesus. Eu desejo um dia em que Deus é prioridade na sua vida. Eu desejo, né, a gente está aí no meio da semana, o restante de semana, que Deus é prioridade na sua vida. O restante de ano, que Deus é prioridade na sua vida. Uma vida que Deus é prioridade. É o que eu desejo para vocês. Fecha seus olhos e vão agradecer por tanto ensinamento, né, que Deus nos deu nessa manhã. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo, obrigada por tanto ensinamento. Obrigada, Pai, pelo seu querer. Obrigada pela sua misericórdia que dura para sempre. Obrigada pelo seu amor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Pai, que tenhamos um dia extraordinário na sua presença. Que onde colocarmos nossos pés, o Espírito Santo coloque o nosso chão. Mas só nos deixe ir, Pai, aonde o Senhor for conosco e à nossa frente. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor. E aquela dica que eu te dou todos os dias. Aproveita que você está na mesa com Ele, só você e Ele, você e o seu Pai. Seja bem mimado, bem mimada e contra tudo pro seu Pai. Amém? Eu te espero amanhã, às 6h01, nosso café, a nossa palavra, o nosso Mestre Jesus, trazendo para nós grandes ensinamentos. É o que eu espero e fico te aguardando. Um grande abraço e até amanhã.